Olá, estamos começando o 16º Poder Político, ao lado do Marcos Vieira, jornalista, do nosso Lucivan Machado, que estão aqui conosco para a gente falar de muito assunto bacana para você. Vamos começar falando sobre convenção virtual. Esse momento de pandemia, tem reforçado essa prática do uso das estratégias remotas para aulas, para reuniões, para sessões, para a vida. Nós nos aproximamos muito da tecnologia, nos afastamos do contato pessoal, mas nos aproximamos da tecnologia. Nas eleições, isso também acontece. No processo eleitoral, isso também acontece. E já há um entendimento jurídico de que é possível que as convenções partidárias sejam feitas também de maneira remota, de maneira virtual. E é isso que nós vamos analisar primeiro aqui com o Marcos e com o Lucivan. Isso muda alguma coisa? Isso dificulta? É mais difícil para os partidos? É difícil de articular? Alguma decisão pode ser tomada pela metade? Enfim, o que muda a convenção virtual? Acho que, primeiro, para fazer a análise da decisão do TSE, foi uma consulta feita por um deputado, por um partido, e aí ele disse que sim, que pode fazer a convenção de maneira virtual, e aí o TSE vai apenas fazer uma minuta estabelecendo regras para o registro da candidatura a partir dessa convenção virtual. Eu acho que muda primeiro da questão do partido mostrar a força dele. Presença física. A presença física, a potência, o exército que está indo para essa batalha, que é uma campanha eleitoral, fica um pouco comprometido, porque a gente, na cobertura que a gente fez várias vezes de convenções, a gente vê que um espaço lotado, muita gente, isso aí tem um peso significativo para animar a militância. E até agora, Lucivan, a gente só tinha uma previsão de que as eleições desse ano seriam diferentes. A definição de que a convenção pode ser feita de maneira virtual já é um tema prático. Nós estamos já vivendo uma eleição diferente. E como diria o meu povo lá da grande Santa Rosa de Goiás, é pior que dançar com a irmã da gente. Já viu quando você pega a irmã para dançar? O trem sem graça, né? Mesma coisa essa questão da convenção através da internet, através do computador, do celular, sei lá de que forma será. O bom da convenção é aquela questão do povão chegando de ônibus do interior. Se bem que essa é municipal, não vem do interior. Mas chegando dos bairros para o local, os pré-candidatos ali naquele calor da população, abraçando e gritando o nome, e tendo uma discussão, porque uma parte quer apoiar candidato a parte B quer que o partido tenha candidatura própria, e vira aquela discussão que é o bom da democracia, que é o bom da eleição. Triste isso, mas da forma que está, vai ter que ser assim mesmo, infelizmente. Nós vamos ter que nos adequar agora a essa nova realidade. Nós estamos vivendo um novo momento e não vai mudar muito da agora para frente, muita coisa vai acontecer dessa forma. O TSE ainda não se manifestou, ele deve se manifestar nos próximos dias, porque estava aguardando aquela questão do dia 6. Porque se ele se manifesta que vai mudar a eleição depois do dia 6, fala-se o seguinte, Oswaldo, 6 meses antes. Então, muita coisa, o que aconteceu antes de junho, poderia mudar as datas. Então vai ter mudança sim, pode ter certeza. Agora, convenção online, meu Deus do céu, que coisa chata. E muda muita coisa, viu, gente? Pode ter certeza que vai ter interferência aí. Fica mais difícil das pessoas se manifestarem. Ali na convenção física, não. Chega aquela multidão, pega o microfone ali, um fala, outro fala. Tenha certeza que nem todos terão voz dessa vez. O candidato a vereador já leva também a militância, né? Pelo menos duas situações a gente já vai perceber, Marcos. Primeiro é que o pré-candidato, por exemplo, ele vai para a convenção virtual já com a situação definida, estabelecida. Ele não vai com o pensamento de discutir, de debater com alguém, porque o calor do debate de uma convenção, ele muda às vezes as posições. Às vezes você tem uma configuração antes da convenção, na convenção muda totalmente o caminho. A questão virtual, eu acho que ela esfria um pouco essa relação, ela traz um pouco de, ela gela um pouco essa relação. Então, as coisas vão mais definidas. Até porque ela não pode se estender durante o dia inteiro, ela vai ter um prazo menor para ser realizada, porque ela é remota, nem todo mundo vai conseguir ficar na frente do computador ou de um telefone o tempo inteiro. E uma outra situação,
as dificuldades que alguns candidatos vão ter para ter acesso. Nossa. Porque não é todo mundo que tem condição de ter um acesso tranquilo a uma sala virtual. Assim, tem pessoas que às vezes nem têm um telefone adequado ou um aparelho adequado, um equipamento adequado para poder se inserir num debate como esse. Então, pode acontecer de alguém ficar de fora desse debate. Então, eu acho que vai acabar a chapa indo definida, totalmente definida, e o candidato a prefeito, Lucivan, eu acho que ele vai fazer um discurso ali apenas para a imprensa poder captar e repercutir, porque a militância... Porque o que o Marcos falou é interessante, porque, sinceramente, eu acho que pré-convenções vão acontecer. Por quê? Tem partidos, o PV, por exemplo, do Domingos Paula, são 35 candidatos, a chapa completa, 35 candidatos. O PV tem mais de 40 candidatos hoje. E ele diz que tudo será definido em convenção. Aqueles que estão passando de 35, alguém vai ter que sair. Então eu acredito, concordo com o Isoldo, já deve chegar praticamente tudo definido na convenção. Mas para isso, pré-convenções que até hoje eu acho que não existiam, vão ter que passar a existir. Porque eles vão ter que chegar num acordo antes para retirar aqueles que estão passando no 35. E outra coisa, a questão também, eu vou apoiar quem para prefeito? Tem divergências. Por exemplo, o PP. Essa semana o Alexandre Baldi, que é o presidente regional do partido, disse o seguinte: eu tenho palavra, e a minha palavra ao prefeito Roberto Naves é que ele será o candidato do partido. Só que o deputado Coronel Dailton pode levar o nome dele para a convenção. E aí? Tem o direito. Como vai ser? Eles vão definir isso antes? Vai ter uma pré-convenção? Mas vai, você pode ter certeza. Eles vão ter que chegar, eu concordo com eles. O correto é chegar na convenção já definido. Nós vamos fazendo uns acordos aqui, vamos dialogando aqui. No dia da convenção só chega lá, homologa, vai ser assim, ponto final. Não tem como você ficar feliz. Eu acho que vai esfriar um pouco essa... Vai. Porque como não há o contato pessoal, não há aquele contato físico, aquele calor da convenção, as brigas que normalmente acontecem, uma discussão, aquela coisa, não vai acontecer isso. Então vai ser uma coisa mais fria. Eu acho que, até pela praticidade que é uma transmissão dessa, uma convenção dessa pelo vídeo, porque ela tem que ser uma coisa mais prática, eu acho que a tendência é que as coisas já cheguem prontas lá, já cheguem definidas, e o vídeo vai só oficializar, né, juridicamente as chapas que estão sendo formadas aí. Se eu chamar a atenção, só um detalhe que o Lucivan tinha dito, da mudança da data. Se por acaso a data da eleição, da votação muda alguma coisa em relação aos prazos que a gente teve de filiações? Essas coisas vão ter mudança? Duas mudanças são certas. A data, porque hoje a data da convenção é de 20 de julho a 5 de agosto. Mudando a eleição para dezembro, por exemplo, aí sim deve mudar a data da convenção também. E outra data que vai mudar é o início da campanha, aquela propriamente que você pode ir para a rua pedir voto. Hoje está marcado para o dia 16 de agosto. Mudando para dezembro, deve mudar essa data também. Você tem datas que são datas fixas no calendário eleitoral. 60 dias antes, 120 dias antes. Algumas são fixas. Agora, outras, elas são essas datas que são móveis. Por exemplo, campanha, 45 dias antes. Isso. Então, se você atrasa a eleição, o período de campanha vai junto. Funcionário público, e 3 meses antes, servidor público em cargos comuns, etc. tem que deixar a administração. Eles vão poder atrasar um pouco mais a saída do seu cargo. Então, isso vai, por quê? Porque você vai para 3 meses antes da eleição, não é? Tem várias situações que vão ser definidas nesse sentido. Mudando a eleição, as datas vão junto. E aí os candidatos devem ficar atentos, né? Principalmente quem está no poder público, quem tem programa de rádio tem que ficar atento a isso. Por isso que a análise do Luciano, acho que ela é correta no sentido de que a Justiça Eleitoral quer atrasar o máximo possível, retardar o máximo possível essa decisão, para evitar, por exemplo, que comece novamente um prazo para mudança partidária. Isso, porque se avisar hoje, comunicar hoje que a eleição será em dezembro, se for por esse aí de 6 meses antes, aquelas pessoas que ainda não estão filiadas a um partido ou que ainda não mudou de partido poderá fazer. Quem se arrependeu pode trocar de partido. Quem arrependeu pode mudar novamente. Tem gente que já se arrependeu. Eu conheço alguns. Eu também conheço. Alguns que se falar que pode mudar, muda na hora. Gente que ficou no ninho errado aí, que vamos lá. trocaria. Bom, gente, uma outra questão, outro assunto interessante. Nós sabemos que nessa eleição a disputa proporcional, ela não tem mais a formação de coligações. Não pode mais haver junção de partidos para formar coligações. O partido tem que disputar o partido. Ele tem que lançar a sua própria chapa, não tem mais coligação. Mas, para a eleição majoritária,
é possível fazer as coligações para apoiar as candidaturas a prefeito e vice. E há uma discussão que começa a surgir numa dessas chapas, que é a formação de uma frente conservadora, digamos assim, reunindo os republicanos e o PRTB, além de um outro partido que já está em discussão. Durante o nosso papo aqui a gente vai falar dele também, mas esse assunto já está inclusive sendo discutido pelos presidentes desses partidos, do Republicanos, o Gerson Santana, e pelo PRTB, o Edson Tavares. Uma chapa conservadora. Primeiro, né, vamos ver o que as pessoas podem entender como conservadora. Não, só um exemplo do que disse o Edson Tavares, né, que é o presidente do PRTB aqui em Anápolis. Eles que estavam conversando com outros partidos, dentre esses partidos do DC, o Podemos do deputado Zé Nelto. Só que, segundo ele, em determinado momento, agora recentemente, o deputado Zé Nelto fez algumas críticas ao presidente Jair Bolsonaro. Segundo o Edson Tavares, já esfriou a conversa. Quer dizer, isso aí já vem esse lado aí. Quer dizer, não chega até a ser um pouco radical, né? Falou mal do presidente? Tô fora então. Descartou, inclusive, o PSL, que era o partido do qual ele estava, é o partido do qual estava o presidente Jair Bolsonaro, também está descartado. Então é mais ou menos por aí. E o Edson fala que é pátria, amor e família, pátria, Deus e família. Ele disse que é mais ou menos isso aí. Assim, eu acho que a resposta está aí, viu? O conservador pátria deles é a questão da pátria, de Deus, da família, etc., que são valores, eu acho que todo mundo leva em consideração, mas principalmente esse conservador é aquele que pensa igual o presidente pensa. Porque quando você fala pátria, família, tem algum partido, algum candidato que não tenha, né, na sua linha de atuação esses tipos de princípios de defender os valores da família? Assim, talvez pode até ter um ou outro, mas via de regra, né, são princípios que todos defendem, não é? O que o Marcos colocou, eu também concordo. Eu acho que quando se fala conservadora, é na linha dessa direita um pouco mais dura que existe hoje. A partir da ascensão do grupo do presidente Bolsonaro, se criou uma linha mais dura de direita. Então, acho que eles querem se encaixar nesse processo. Seria isso? Eu acho que sim. Embora não vai ser, embora eles possam reivindicar a primazia de ser aqueles que estão ao lado do presidente, mas não vão ser o único nessa eleição aqui em Anápolis, não. A gente sabe que Anápolis é uma cidade que deu uma grande votação ao presidente da República, ele é popular aqui no município, então vários candidatos vão tentar colar a imagem a ele. A gente tem, por exemplo, um discurso feito de conciliação essa semana, lá no entorno de Brasília, inauguração do hospital de campanha do governador Ronaldo Caiado, se declarando para o presidente da República. Por quê? Porque sabe que o Democratas tem que ter uma proximidade na campanha eleitoral que se aproxima. Então, acho que não vai ser o único, não vai ser a única frente que vai reivindicar o apoio do presidente. Só dentro do que o Marco está falando, interessante, né? Porque no início da pandemia, o governador Ronaldo Caiado chegou a romper com o presidente Jair Bolsonaro. Inclusive politicamente. Agora parece que mudou, né? Agora não sei se é a aproximação das eleições, não sei o que está acontecendo. A eleição porque de lá para cá, Jair Bolsonaro não mudou o seu posicionamento, não. Ele continua da mesma forma que era no início da pandemia, continua hoje. E o Ronaldo Caiado, mesmo assim, agora está tentando uma reaproximação. As perspectivas de poder, elas abrandam muitas vezes o coração dos políticos. A gente vê também um pouco daquele que vai ser candidato de medo de bater de frente com as características, com o presidente, o presidente Jair Bolsonaro, mesmo ele tomando atitudes que vão contrário ao que dizem as autoridades de saúde. A gente chega a uma morte por minuto aqui no Brasil por Covid-19, mas os políticos estão com medo de se manifestar contrário ao posicionamento. Você vê mesmo vereadores que relutam muito em fazer alguma crítica mais direta ao presidente, com medo de perder voto. Deixa eu só abordar um assunto que não é sobre esse conservadorismo, não, mas é sobre essa questão do PRTB, uma discussão que teve essa semana que eu achei interessante, é porque algumas pessoas estão cobrando o posicionamento do presidente Gerson Santana. Como chama o partido? Republicanos. Hoje tem um pré-candidato a prefeito. Pode ser que consolide e tenha daqui a alguns meses um candidato a prefeito. Só que o partido participa da administração do prefeito Roberto Naves. E muitas pessoas estão questionando por que então não entregar os cargos. Já deveria ter feito isso lá em abril. Por que não?
Aí a resposta do Gerson foi o seguinte: nós temos um contrato de cavalheiros com o prefeito até 31 de dezembro de 2020. Caso tenha que romper, tem que partir do executivo e não de nós. Se ele está certo ou não. Eu até vejo nessa discussão aí uma coisa um pouco mais interna, né, do prefeito com o partido, com as lideranças do partido. É uma relação meio que interna entre eles, né? Isso não vai afetar, de uma certa forma, o processo político eleitoral como um todo. Talvez ele esteja mais voltado para um debate ético. Isso, né? Um debate eticamente, ético. sim. Né? Eu acho que vai mais por aí. Né? Eu acho que o debate vai mais por essa... Eu entendo que se tem um candidato, tem que afastá-lo. Como que você vai participar de um qual governo e depois, poucos meses depois, você vai estar contra ele? Não inimigo, mas adversário. Qual é a justificativa? É que esse acordo de participação de um determinado partido numa administração foi feito lá atrás para os 4 anos. Então, até o último dia do governo. O que está acontecendo agora na eleição só vale de 1º de janeiro para frente. É só que esse mesmo acordo, o partido na não teoria é isso, mais. Né? Agora, na prática, a gente sabe que não é assim que funciona. Né? Bom, o Republicanos, na minha opinião, a leitura que eu faço, o antigo PRB, né, que na época que apoiou o prefeito era o PRB, o Gerson Santana, inclusive, chegou a ser chefe de gabinete do prefeito, participou, foi ali do secretário de esporte, do núcleo duro ali, das decisões do prefeito Roberto Naves. E aí, no meio do caminho, achou um candidato. Achou o general, o brigadeiro Bragança. É um bom nome, casa com a situação do Brasil atualmente. Então, se no meio do caminho encontrou um bom pré-candidato, vamos lançar ele. Mas aí tem que se decidir, eu também concordo. Se continua no governo ou não continua? Por falar em encontrar pré-candidatos, né, nós já falamos aqui das chapas proporcionais do PV, do PSB, do PSDB e do PT. Agora é a vez do Podemos. O Podemos, que é um partido que surgiu da fusão de 2 outros partidos, né? O PHS e o PTN. Isso. Os dois se fundiram e foi criado o Podemos, que hoje tem mais ou menos aí na casa de 800 filiados aqui na cidade de Anápolis. O presidente municipal é o Círio Miguel. Né? E o pré-candidato a prefeito do Podemos é o Cândido Filho, o Cândido Filho radialista. Não é? E o Podemos, ele tem 19 pré-candidatas, 19 mulheres como pré-candidatas. 19 mulheres? E 33 homens. Né? Então, aí vai ter que ter convenção. Ele tem aqui 52 nomes para apurar 35. 17 tem que cair fora. Então, vão ser limados, digamos assim. Tem que fazer uma pré-convenção para excluir 17. Digamos assim. Rapaz, mulheres com 19 nomes que é isso. A gente já havia feito, inclusive, Marcos, uma conta meio por alto, né? Conversando com o Lucivan e outros amigos, a gente fez uma conta meio por alto, de que o coeficiente eleitoral para essa eleição proporcional deve ficar na casa de 8.700, 8.800 votos. Um detalhe aí, isso é uma eleição normal. Nós fizemos um cálculo mais ou menos, só que esse ano pode ser uma eleição anormal devido à pandemia. Mas se ela ocorrer, por exemplo, em outubro, muita abstenção acontecerá. Mas não há como a gente prever isso agora, né? Calculando normalmente você... Mais ou menos 202 mil votos válidos nós teríamos em Anápolis. Mais ou menos isso aí. Então, 8.700, 8.800 votos. É uma previsão, óbvio, né? Vamos trabalhar com essa previsão aqui. A previsão do Podemos é que o partido ele consiga atingir uma média de votos para eleger um vereador na sobra. Mais um, então? Mas na sobra. Ele não atingiria o coeficiente eleitoral. Então só um, então. É uma análise equilibrada e sóbria, digamos assim, do partido, entendeu? Eles entendem que eles têm condição de fazer um vereador na sobra. Porque se fosse na eleição passada, aí eles não conseguiriam, porque mudaria. Se conseguirem atingir os 8.700, 8.800 para eleger um vereador, eles brigariam por uma segunda vaga depois com os outros partidos na sobra, porque mudou agora o cálculo. Não é só o partido que faz a primeira vaga que briga pela sobra. Aqueles que não atingirem o coeficiente eleitoral também vão brigar pelas vagas. Essa é a diferença. Na passada, quem não consegue o coeficiente eleitoral já estava descartado. A sobra somente para aqueles que já tinham feito pelo menos uma cadeira, né? Agora mudou. Aí sim o Podemos pode entrar. Eu acho que o Podemos também faz um vereador só. Nomes de pré-candidatos. Alguns pré-candidatos do Podemos, esses aqui são alguns deles. O Círio Miguel, que já foi vereador, foi presidente da Câmara, é pré-candidato a vereador. Aí tem outros nomes aqui. Alexandre Missel, que é assessor do deputado
Bruno Peixoto. Conheço. Não é? Ele, inclusive, já foi assessor do Frei Valdair. Isso mesmo. O Alexandre. Aí você tem um Ele grupo mora aqui... naquele residencial ali ao lado do Centro Zoonoses, do trabalhador, né? Isso. Aí você tem um grupo aqui formado pelo professor Paulinho, que também Paulinho já tá lá disputou também, várias eleições. Paulinho. Ele tem um bom contingente eleitoral. O Roberto da CELG, talvez ele venha aí para ser o candidato da CELG. O pessoal né, tudo era do Sempre PR, tem, era tudo do PR. Então foi pra lá. exatamente. Era do PR. O Cabral, que é cabeleireiro, Cabral. e gosta de... E está envolvido também com atividades culturais na área da Serestra, né? O professor Kilber, que é professor de Libras, não é? Professor Kilber, hoje é conhecido, professor Kilber. A professora Cláudia, ela é ligada à comunidade do Piancó, à família Mendes, do saudoso Anísio Mendes. E a informação é que ela é nora do Anísio, né? E é proprietária de uma escola infantil aqui na cidade. Outros nomes: Tiago Sobrinho, ex-PMDB, ele teve mais ou menos 400 votos na última eleição, é servidor efetivo. O Inácio, que é coordenador de feiras, tem 20 anos que é servidor, nunca foi candidato, Inacinho. A Rose, que é vendedora, ela é forte nas redes sociais. O Felipe, que é um representante do movimento LGBT, deve representar esse segmento, ele é da área universitária também. O Aristeu, ex-assessor do Glêmio, o vereador Glêmio, ex-vereador Glêmio. Uhum. E há também a Veridiana, que é da região do Filóstro. Alguns dos nomes da chapa do Podemos, que não tem nenhum vereador, não tem ninguém com mandato, e está montando uma chapa. Inclusive não quis, né? Não quis. Foi um acordo que eles fizeram lá, né? É chapa para um vereador, João. Seu Miguel é candidato? É candidato, né? A vereador. Um vereador. Pré-candidato hoje, né? A vereador. Vai ser candidato a vereador. Deu no máximo. É porque o Zé Nelton e o Podemos está empolgado com a candidatura do Candinho, do Cândido Filho. Foi a primeira chapa que a gente analisa aqui que não inflacionou a projeção, né? Que pisou mais sóbria, um freio, né? foi bem mais sóbrio. Inclusive, diz que pode até não chegar a fazer o coeficiente para brigar na sobra. É a primeira chapa que eu vejo que trabalha, que assume essa possibilidade. Com o pé no chão, né? Eu percebi nas entrelinhas também que o que eles estão querendo pregar? Uma chapa que trabalhe pelo grupo, não por uma questão de nome, mas o que essa chapa quer? Quer que o partido eleja um. Né? Que nome for, a questão não é essa, mas que haja um entendimento, né, de que a chapa, de que o partido tem que eleger um. Será, hein? Isso aí dá para escrever um livro, hein? Se fizer isso, hein? Se todo mundo trabalhar unido por um nome, dá para escrever, contar essa história aí depois. Muito bem. Marcos, como é que o pessoal faz para poder se inscrever aqui no nosso programa? Se inscreve, ativa as notificações, compartilha, passa aí para frente o Poder Político, esse programa, para que mais pessoas debatam, né? Participem do debate da eleitoral, importantíssimo e fundamental para o nosso futuro. Valeu, Marcos. Valeu, Lucivan Machado. Abraço. Obrigado a você. Nosso abraço também a toda a galera de produção aqui da Elive Produções, que é a produtora do nosso programa. Nosso muito obrigado. E até o próximo programa Poder Político.